Agradecer a Deus e a Jesus, os espíritos de luz que nos assistem neste estudo, pedindo que Jesus nos guie com a sua luz pelos caminhos do conhecimento e da verdade. Que possamos sempre compreender os ensinamentos recebidos, sempre à luz da razão, com serenidade, para que possamos ter a segurança necessária na prática da doutrina dos espíritos. E que, com essa prece, com essas palavras, damos por aberto os nossos estudos de hoje, pedindo as melhores intuições. Que assim seja. Boa noite, Marcos. Boa noite, Sidney, Ivani, a Nilda, que eu ainda não tinha dado boa noite. Eu acho, Andréia. Eu estou tentando. Não estou conseguindo. E acho que é a Rosângela que está ali como visitante. Sou eu, boa noite. Então, boa noite, visitante. Então, estamos hoje iniciando o item 106, tá? Que é uma sequência do perispírito, onde a gente também já teve informações lá no Livro dos Espíritos. Alguém quer fazer algum comentário antes da gente iniciar? Alguma questão que ficou meio em dúvida? Não, o Zé já estava. Então, nós vamos iniciar. Questão 106. Nós estamos no ensaio teórico sobre as aparições. Vocês estão ali vendo uma imagem, né? A penetrabilidade é uma das propriedades do perispírito. Faz parte de sua natureza etérea. É por isso que não existe lugar, por mais fechado que seja, capaz de impedir a entrada dos espíritos. Algum comentário, Andréia, Silvana? As aparições no estado de vigília não constituem novidade e, em muitos casos, são tomadas por alucinações. Os espíritos que assim aparecem são geralmente atraídos pela simpatia.
Item 108. Espíritos glóbulos. Há fenômenos ópticos e fisiológicos que deram origem ao sistema dos espíritos glóbulos. A movimentação das moléculas do ar, produzidas pelo calor, podem torná-las visíveis, provocando efeitos de ilusão. Existem problemas fisiológicos, como pequenas manchas na íris, que provocam a percepção de discos no ar, dando a ilusão de serem espíritos, que são as mosquinhas volantes. Não, eu só queria colocar, porque há uma diferença, né, entre espíritos glóbulos, né, e também chamado de matrizes de ração. E, na realidade, acho que até comentei aqui para vocês, que é o efeito, por exemplo, da energia do nosso corpo, que quando a gente falece, tem o passamento, ou desencarnar, e um dia muito quente de sol, se a gente for ver esses corpos que foram enterrados no solo, esses espíritos glóbulos, né, vamos colocar essa imagem de luz, ela não tem referência, não tem a aparição de serem espíritos, né, porque ela é uma energia que está desprendendo do nosso corpo. Então, são efeitos naturais causados por fenômenos ambientais do nosso orbe, somados a efeitos do nosso corpo físico, as quais nada tem a ver com a aparição de espíritos, sabe? O que a gente tem que entender é que nós somos energia, né? Nós somos puramente energia, né? Energia de fluido vital, que a gente diz isso, mas a nossa matéria, o nosso coração, o nosso cérebro, nossas veias, nossos órgãos, funcionam através de impulsos, sistema nervoso central, mas energia, né? Enquanto tivermos energia, nos manteremos vivos, ou nos tornaremos ainda vivo, andante. Ai, o cachorro tá latindo, tá? Item 109. O perispírito é o princípio de todas as manifestações. Nilda, quer falar? Nilda? Desculpe, foi um acidente de dedo. O perispírito é o princípio de todas as manifestações. O conhecimento dele foi a chave da explicação de uma imensidade de fenômenos e permitiu que a ciência espírita desse largo passo, tirando-lhe todo o cunho de maravilhoso. Eu gostaria de aproveitar. Eu apertei a mãozinha e não apareceu, tá? Desculpa aí. Apareceu, Andréa. Ah, tá. É que logo sumiu. Eu gostaria até de, novamente, aquilo que eu digo, né? Matéria, todo mundo sabe o que é. Um dedo, uma mão, um pé, uma cabeça. Espírito, a gente entende que é algo que a gente não vê, mas a gente está entendendo ali que pode a gente ver. E eu acho que a ponte de Madison na nossa vida é o perispírito para entender toda a dinâmica da mediunidade. Volto a dizer, ela
é a ponte de ouro da mediunidade. E, por acaso, nesse slide que o Secal preparou, ele colocou essa obra, que tem mais de 600 páginas, tá? Para você ter uma ideia. É um dos livros bem nomeados e bem citados, que explica, que trabalha, entre outras obras sérias, mas essa obra que está aqui é uma obra bastante aprofundada, porque para que a gente possa entender os fenômenos, tem hora que a gente diz que ele é semimaterial, tem hora que ele diz que é invisível, tem hora que diz que ele pode se tornar visível, né? A gente tem aí uma série de explicações que a espiritualidade nos dá sobre o perispírito, dizendo assim, eu vou falar assim para vocês entenderem, eu vou dizer dessa forma porque vocês não vão entender de outra. Até na questão 106, que está aqui, ela diz, eu estou explicando assim, que condensa, que é assim, que é assado, porque não tem como explicar para vocês de outra maneira. E na 107 ela diz uma coisa que é interessantíssima, no item 107, que ele diz assim, olha, tudo que eu estou te explicando aqui não é completo. Eu estou te dando um pouco a ponta do iceberg. Então, meus amados, assim como a gente precisa, dentro dessa espiritualidade que nos instrumentaliza, que nos dá esse bálsamo para que a gente possa fazer o trabalho, é muito mais interessante, é muito mais dignificador a gente levantar a mão, impor a mão num passe magnetizado, trabalhar numa mediunidade que aconteça uma psicofonia, aconteça qualquer questão, a gente entender o fenômeno. Não é dominar no sentido, mas a gente não foi convidado a ser, na espiritualidade, ter fé raciocinada. Por isso o tripé do espiritismo, ele está alavancado na ciência, na filosofia e na religação da gente a esse maestro de amor que é Jesus. Mas o perispírito, para mim, dentro dessa concepção, porque se você vai falar de espiritualidade, de trabalho mediúnico, de trabalhos da casa, que pode ser acolhimento fraterno, que pode ser o que for, deformidade, para a gente entender deformidades nas pessoas que a gente convive hoje, paraplegia, microcefalia, doenças, todos esses canais, tudo isso a gente vai filtrando nessa peneira linda, e eu olho para essa palavra que é o perispírito, né? Que perispírito parece assim, o periférico do espírito, o que permeia o perispírito. Então, parece que eu sou redundante, parece que eu sou conto mais ao falar isso, mas perispírito para o livro do médium, e esse capítulo 6 que nós estamos passando, demorando, até eu estou achando rápido, mas estamos demorando, é um capítulo importantíssimo, para depois a gente trabalhar as outras matérias. Então, eu só falei isso, Carlos, porque você colocou uma obra que eu acho divina, eu estou apresentando aqui para vocês sobre o perispírito. Silvana é nossa família Secal, falei que foi Secal, então tá tudo bem. Silvana, se for você, obrigada imensamente, que é uma obra muito especial. E o autor é Zalmiro Zimmermann, para quem quiser conhecer a obra. Silvana? Esse livro nós temos na nossa biblioteca pelos estudos do seu Orlando. Ele gostava muito de ter o entendimento. E tem uma parte dos livros que estão tanto na biblioteca quanto um pouco separados, que falam sobre o perispírito. E se vocês pegarem o livro, ele está cheio de anotações ao lado, para que a gente possa ter o entendimento, né? Nesse campo do perispírito, não é muito fácil você achar, como a Andrea falou, esse conhecimento, não é que é aprofundado, é de uma forma simples de colocar. E ele o coloca de uma forma simples. Né? Então, seguindo as leituras, item 110. Ainda estamos nos glóbulos, nos espíritos glóbulos. A teoria das manifestações visuais não pode ser considerada absoluta. Os estudos a completarão. Mesmo assim, auxilia os estudiosos a entenderem que certos fatos nada têm de sobrenatural.
Teoria da alucinação. Os que não admitem o mundo incorpóreo e invisível julgam tudo explicar com a palavra alucinação. Observação. No latim, esta palavra alucinare e errar, que vem de et lucem, ela exprime o erro, a ilusão de uma pessoa que julga ter percepções que realmente não tem. Algum comentário? Eu acho interessante, assim, esse capítulo é muito interessante, que ele traz ali, quem não tem a fé raciocinada e não conhece a doutrina espírita, chama de alucinação, o que nós espíritas chamamos de aparição, tá? Então, assim, para aquele que não quer aceitar que há espíritos, né? Inclusive Moisés mandou proíbo falar com espírito, então isso já é antigo, e não entende que essa aparição pode se dar no estado de vigília, pode se dar no estado de sono, a gente pode ver esse espírito materializado, conforme as nossas sensibilidades e as nossas percepções mediúnicas, né? E então, para aquele que não crê, alucinação. Então, para nós espírita, a aparição. E aí a aparição é aquela denominação do espírito que aparece para a gente, né, em certos casos até tangível, como eu falei, e automaticamente sempre tem ali, no caso, a sua necessidade dessa ocorrência. Pode falar, Silvana. Aqui tem que ter um cuidado muito grande. A gente já teve pessoas que compareceram no centro para o atendimento fraterno, e às vezes a questão da forma como a gente trata tem que observar muito, como a André falou, tem que ter uma fé raciocinada, mas também uma observação muito grande, porque às vezes são pessoas que tomam remédio, às vezes são pessoas que têm uma mente muito criativa, às vezes tem pessoas que com orgulho e querendo ser um médium e trabalhar na casa também, e às vezes posso até dizer, pelo que eu já vivi na casa, alguns até coordenadores se perdem com isso. Então, é um momento de ter muito cuidado com essas situações. É um acolhimento, é 2, é 3, para que a gente possa ir acompanhando as situações. Porque existem muitos casos. Eu até hoje vi muito poucos que realmente, depois de um tempo, a gente pode dizer, é isso mesmo, ele tem, ele enxerga, ele vê, mas nunca a gente faz de uma forma... E às vezes, assim, tem gente que a questão do sonho torna real, tá? E isso é uma coisa que, às vezes, até fica assim, né? Cada sonho que tem é como se fosse o fim do mundo. Não é uma forma de pensar, é uma coisa... E tudo é espírito que está falando para ela, né? Então, a gente tem que ter um certo cuidado com essa parte, né? E tudo é no acolhimento, né, Silvana? Os fatos provam que há aparições verdadeiras e a teoria explica perfeitamente. As visões podem ser reais, verdadeiras aparições de espíritos, ou resultado da imaginação. As imagens que chegam até o cérebro através dos olhos deixam ali uma impressão. É que eu queria falar o seguinte, o slide está na 112, mas a 103 é interessante. Primeiro que eu queria colocar para vocês que essa aparição espiritual, que está também fechando 111 por 112, quanto mais os espíritos são elevados, ele aparece de forma serena, bela, bela que eu falo no sentido de sem maiores deformidades, sem maior monstruosidade. E conforme a esfera espiritual for de menor nível, de menor capacidade, ele aparece sempre de forma a trazer a sua fealdade,
a sua monstruosidade, suas deformidades. Esse é um ponto. E a outra teoria da alucinação não acredita em sonho. Fala que sonho não é explicado na ciência. Diz que sonho é mera ilusão, mera imaginação, né? Daquela coisa que a gente estudou lá do sobrenatural e do maravilhoso. Já a ciência ela vai explicar o nosso córtex cerebral, as questões de imagem, e aí o 112 ele traz essa questão que eu acho que é interessante. Porque, por que eu estou falando de alucinação e aparição? Para nós que temos o conhecimento da doutrina, somos estudiosos, alunos na infância, no jardim da infância da espiritualidade, a gente acredita que espíritos possam aparecer, que existe aparição quando se fizer necessário, dentro das capacidades de cada um. E aqui a gente está na teoria da alucinação, um contrapositor à ideia dessa ciência doutrinária que é o espírito consolador, que é o espiritismo. Era isso, e a Bá saiu. Será que ela caiu, gente? André, obrigada pela 112, que eu acho que ela sumiu desse slide. No outro slide eu tenho ela o 112. Nesse aqui ela não está. Não, eu estou vendo que no... Em certos estados de emancipação, a alma vê o que está no cérebro, sobretudo as imagens que mais os chocaram, segundo a natureza das preocupações ou as disposições de espírito. Eu só quero colocar que a gente trabalhou bem sobre isso, é aquela questão do alimentar os nossos pensamentos. A gente vê uma tragédia, a gente vê um filme, passa por uma situação às vezes impactante durante o dia ou próximas horas de dormir, a gente pode, no estado de emancipação, essas semelhanças, essas sombras virem, né? Então é só para a gente poder lembrar que, na realidade, muitas das vezes é nós mesmos que alimentamos nosso córtex cerebral e os nossos setoriais neurais, né? Com essas imagens, com essas captações. Até as pessoas dizem, olha, não fica na internet na próxima hora de dormir, celular, que você ativa o teu córtex e você acaba atrapalhando a tua melanina e tendo uma noite, às vezes, não boa de sono, não tranquila, para que você possa ter um sono repositor. Mas também a gente pode manter essa imagem durante muitos e muitos, muitos anos, né? E às vezes fica aquilo lá impregnado no nosso cérebro e
Ok. Aí a sala tá bonita, né? Eu não sei se a gente vai ler, mas olha que bonito que está na questão 113, né? Que eu estou na 113. As imagens chegadas ao cérebro pelos olhos aí deixam, pois, uma impressão que faz com que se lembre de um quadro como se ele estivesse diante de si. Mas sempre isso não é senão uma questão de memória, porque não se vê mais. Ora, em um certo estado de emancipação, a alma vê no cérebro e reencontra essas imagens. E assim ele vai falando. É aquilo que eu falo assim, gente, lê direto assim o livro dos médios, ou qualquer livro dos 5, direto, não dá, tá? A gente se cansa, é fadonho, porque a gente às vezes perde um pouco a concentração. Mas é muito legal como as nossas irmãzinhas colocam aí, ó, hoje vamos começar na questão 116, na 106, tá? Dá uma lida, porque a gente aqui filtra uma pincelada nas nossas telas visuais daquilo que nos chamou a atenção, que talvez até se vocês fossem montar esse slide, vocês tirariam outra frase. Mas é importante a leitura porque enriquece bastante. Às vezes o que eu, Carlos, Silvana, Rosângela, Bá, estamos falando, a Márcia, está ali na própria explicação do tema. Então, só para, novamente, pedir aí a participação, o carinho, a leitura, um item, não precisa ler o livro todo, um item, para poder a gente ir acompanhando e já tendo conhecimento e percebendo que nós aqui, esses que estão como aluna aqui falando sem parar, enchendo o saco de vocês, muitas das vezes só lemos o capítulo, tá? Só lemos o item, não somos extraordinários. Tem que estudar muito. Né? E com os trabalhos que a gente vai fazendo, um vai conversando, outro vai conversando, meu Deus, realmente. Em condições normais, essas imagens são efêmeras, porém, no estado de doenças, o cérebro está enfraquecido, fazendo permanecer determinadas imagens que as preocupações da vida exterior não conseguem apagar. Essa é a verdadeira alucinação e causa primária das ideias fixas.
Ai, mas é muito, para mim é complicado essa questão de trabalhar com a pessoa doente nesse momento. Eu acabo me envolvendo emocionalmente, né? Silvana? A gente sempre pensa que a gente tem solução. Não somos nós que damos a solução quando conversamos com esses irmãos. Na verdade, é uma etapa para que eles possam chegar e falar. Nós não temos que falar. Nós temos que falar o mínimo possível. E um tempo mínimo possível. Isso eu sempre ouvia da espiritualidade da casa, que diz que... porque eu tinha ouvido falar que o tempo não tinha. Aí eles falaram, tem sim, filha. O tempo não deve ser longo. Porque a pessoa, às vezes, ela vem uma vez, ela fala uma parte, ela vem a segunda, ela fala outra parte, ela vem a terceira. Então, eu geralmente é no máximo 40 minutos. Antigamente eu levava 1 hora, tá? 40 minutos, e eu digo assim, ó, então daqui a 2 semanas tu volta aqui. Vamos fazer isso, 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 e aí tu vai ver se vai melhorar ou não vai. Quando ela volta, é incrível, a pessoa sempre mudou e vem uma outra conversa. Por quê? Às vezes ela não vem falar aquilo que ela precisa. E a gente tem uma mania na doutrina espírita que a gente tem todas as respostas, tem todas as soluções. Quem faz isso no atendimento fraterno faz errado. Porque a solução vem de quem? Deles. Deles mesmo. E aí tu tem que ir colocando cada frase, porque a inspiração vem, e através da própria frase dele, ajudar. Então, às vezes, eu sempre dizia, sabe, na época que eu estava fazendo com o seu Orlando, eu dizia, seu Orlando, eu sou mais doente do que eles. Porque eu acho que eu tenho a solução de tudo, e o que eu faço é totalmente errado. Porque eu já vou dizendo o que eles têm que fazer e dizendo o que eles têm que, né, como proceder. Jesus fazia fórmulas? Jesus falava direto? Como que Jesus falava a cada um? Por parábolas, sem atingir a cada um. Porque quando você fala direto para ele, ele desvia e não vai ter resultado. Então, assim, ó, nós temos que aprender muito a ouvir. Porque essas pessoas, grande parte, elas só vêm para falar. E carrega etapas. Carrega etapas porque isso é maravilhoso. Porque eles vão aprendendo a caminhar e é como se eles assumissem um compromisso contigo. E não é contigo, é com eles. E aí começam a mudar. Então, o atendimento fraterno, Rosângela, é talvez uma das atividades mais importantes na Casa Espírita. Talvez seja o acolhimento que nós precisamos fazer a nós mesmos, para fazer as pessoas que estão ali. Porque nós sempre estamos fazendo ao encarnado e a vários reencarnados, desencarnados. Então, às vezes, a nossa palavra, ela afeta até aqueles que estão com ele, junto dele. E isso é muito ruim. Por isso que é ouvir. Ouvir. Depois tu vai estabelecendo essa conversa.
Porque na segunda conversa vocês vão ver que é totalmente diferente. Totalmente. Andréia? Obrigada, Silvana. Obrigada, Silvana, pelas tuas exposições. Eu acredito que é isso mesmo, mas eu queria falar com a irmãzinha Rosângela. Rosângela, ninguém nasce pronto. Por mais que a gente saiba que a gente é imortal e que a gente não é eterno, mas é imortal, então a gente não morreria, apenas se desconecta dessa energia carnal, não tem como a gente não ter dor no passamento de um pai, de uma mãe, de um irmão, um sobrinho, em especial também as dores maiores quando aquela geração mais nova vá antes, porque isso está acontecendo muito na nossa passagem terrena. Então, é um aprendizado de que a gente viva, assim, o luto, de que a gente sinta, assim, a nossa dificuldade. E como filhos de Deus, diante dessa misericórdia que o Divino Mestre dá para nós, é pedir: Pai, me dê força. Pai, eu estou no meu limite. Pai, eu não consigo entender isso, me ajuda a compreender. E quando a gente pede a ajuda do alto, a gente pede de verdade que eles nos amparem, porque ninguém vai interferir na nossa vida, no nosso livre-arbítrio. Então, nada que chega para a gente chega sem nós estarmos devidamente preparados. Como diz a Bíblia, Deus não dá o fardo maior que possamos carregar nos nossos ombros. Então, tudo que nos é dado na mesma proporção da força. É que nós somos os primeiros a se titubear conosco. E quando a gente fala de acolhimento ao outro, tu tem que estar fortalecido no seu autoacolhimento. Eu não gosto de nosocômio, hospital. Olha, eu não dou muito bem com doença. Cemitério é um lugar que eu não gosto muito, porque mesmo que eu entenda que eu sou espírita, que a matéria está ali, mas eu acho que aquela comoção familiar me toca. Quando nós respeitamos os nossos limites, Deus fala assim: é nisso que tu vai ficar fortalecida, é nisso que você precisa de fortalecimento, é nisso que você está precisando crer ou se fortalecer ou se vitaminar, né? Eu estou com uma situação, eu estava ontem fora de casa, me ligaram aqui do condomínio por uma senhora de 70 anos que mora só e eu que dou apoio para ela, está com fedor no apartamento saindo. E todos acreditando assim: ela sumiu, não apareceu mais, a gente levantou as câmeras, Eu falei: vocês estão sugerindo que ela tenha, né, morrido? Eu estou preocupado. E eu falei: olha, eu vou procurar ela, pode ser que ela esteja no hospital, pode ser que esteja na casa de um irmão. E acabamos achando essa senhora no hospital, internada desde o dia 3 de outubro. Ela sofreu um acidente dentro de um salão de cabeleireiro e quebrou a cabeça aqui atrás. Da outra vez eu salvei ela, caiu o teto aqui na cabeça dela, e 3 da manhã tive que chamar a help, e quebrou a caixa craniana. E hoje eu fui lá visitá-la e falei para ela: poxa, dona fulana, e é uma pessoa que na vida terrena ela tem a materialidade financeira, mas não quer, não aceita ser cuidada. Então ela mora sozinha, ela vive sozinha, ela cai sozinha, o estranho na rua que acolhe. E aí eu fui falar com a família, acionei a família. O irmão falou: ela tem dinheiro para viajar ao mundo. A questão não é essa, não pode chegar assim para... Ela não quer nos ouvir. Será que vocês estão sabendo falar? Vai a senhora falar que a senhora está com jeito, que a senhora tem uma espiritualidade, a senhora deve ser pastora. A questão é qual é a forma que eu quero que falasse comigo. Esse é o acolhimento. E a gente não tem essa empatia. Como eu queria que me tratasse se eu tivesse uma demência? Se eu fosse demenciada, ora lembro, ora não lembro. Ou se eu precisasse ir na cama de tomar um banho. Quando a gente acha assim: eu não sou capaz, pergunta assim: o que eu queria que fizesse comigo? Eu queria que me ouvisse. Tem uma música de Vanderly que ele disse: eu quero chegar lá fora e encontrar alguém que não me perguntasse nada, mas que me ouvisse
deixasse eu chorar até cansar. Quantas vezes a gente se sente assim, gente? Queremos encontrar alguém que só nos escute, só nos acolha. E às vezes eu fui lá no hospital, ouvi 2 horas ela, e ela falou o que ela falava, repete as histórias, mas a questão é, eu fui falando com ela, eu vou ter que arrumar um cuidador, a irmã dela falou, viu, você está conseguindo. Aí eu perguntei para a irmã dela, de longe, como é que você fala com ela? Você tem dinheiro, podia pagar para poder cuidar de você, agora fica dando cansaço para a gente. Olha o que ela fala, não quero que vocês me cuidem, mas também não quero que ninguém me cuide. Não estou trazendo essa história, até, desculpa, que hoje aconteceu, né, que eu saí de uma vizinha que estava morta, e o que estava morto era o brócolis, a couve, arroz e umas verduras que estavam jogadas em cima da mesa, que ela deixou amarrada, e estava tudo com cheiro de enxofre fedido dentro da casa. Aí abrimos a casa, tá? Mas o que eu quero falar? O setor da vida mais dolorido é quando a gente quer ser Highlander. E Deus fala pra gente, pede ajuda. Pede ajuda. Você não está só. Bezerra diz, não descreais. Você não está sozinho. Está sempre amparado pelas forças do alto. Mas a gente titubeia. Para esse exemplo que eu queria dar, de acolhimento, é essa experiência que eu dou, ninguém nasce pronto para finitude, para perda, para sobrinho morrer, para neto morrer, porque a gente não está preparado. Há dor, sim, e temos que viver o luto, porque se não viver o luto, a gente acaba pirando na casinha, entrando em depressões, em doenças, de transtornos psíquicos mentais graves, né? Então é um chamado, e a Silvana falou muito bem, né? Esse acolhimento, às vezes, a escuta compreensiva. Tu não tem que falar nada. Eu quero me separar, Silvana. Tu acha que eu devo? Como é que está teu casamento? Como é que é o teu casamento para você? Você manda uma pergunta. Até brinco que a filosofia diz isso, né? A resposta é uma outra pergunta. E acabou. Então era isso que eu queria te dizer, irmãzinha Cel. Obrigada. Do alto. Silvana? Certa vez um amigo me disse que todas as vezes que a gente for cuidar de alguém ou acolher alguém, seu irmão espiritual, esse que a gente deveria lembrar que todos nós estamos na UTI. Que todos nós saímos da UTI e vamos para o hospital. Quando a gente acha que está bom, a gente escorrega e volta para a UTI de novo. Aí ele disse assim, sabe, filha, para que a gente possa cuidar de alguém que está na UTI, nós temos que ter um cuidado de não fazer com que ele se sinta pior com a nossa presença. Ele tem que se sentir melhor. Então, todas as vezes que alguém sentar na tua frente, tu lembra sempre que ele não sentou na tua frente ao acaso. Ou já se passou nas tuas experiências, ou está se passando nas tuas experiências, ou vai passar nas tuas experiências. E lembre sempre, igual ao UTI de hospital, se você for visitar alguém doente e você entrar lá e fazer com que ele se sinta pior, você não é um bom médico, um bom enfermeiro, né? Então, eu acho que aquilo para mim foi uma grande lição, porque eu também me emocionava, eu chorava. Às vezes eu choro, porque às vezes não há o que fazer. Choro, porque não há palavras. Há simplesmente, a dor é tão grande de você dizer, me dá um abraço e vamos orar e logo vai melhorar. Mas é um cuidado que a gente tem que ter, principalmente com o nosso orgulho, né? Obrigada. Então, vamos mais um pouquinho das leituras. Então, as explicações foram apresentadas a partir do entendimento da doutrina espírita e da fisiologia humana. Se os materialistas ainda não puderam apresentar uma explicação satisfatória, é porque não querem admitir a alma. Seria a falsa teoria espírita, se fosse aplicada a todos os casos de visão, porque alguns poderiam contradizê-la. É, porém, legítima, desde que restrita a alguns efeitos. E aqui a gente está encerrando, né,
esse capítulo. E se tiverem alguma pergunta, Carlos? Faz uma pergunta para nós, então. Né? Esse foi. Então, vocês só me esperem um pouquinho que eu vou fazer a alteração aqui. Então, vou contar um caos que aconteceu comigo e eu quero que vocês me expliquem. Posso? Estava esperando para um momentozinho assim. Eu tive uma amiga, assim, que a gente conviveu, assim, desde a adolescência. Vamos dizer, até uns 17, 18 anos. A gente era bem próximo. A gente tinha um grupo que a gente era bem próximo. Aí ela casou, foi morar lá na outra cidade e tal. E agora eu sei que ela voltou. E ela esses dias me chamou para conversar comigo. Aí eu disse, ai, bom, amiga, tanto tempo que eu não fazia, que eu não te via. Aí a gente combinou, ela disse que viria aqui na minha casa e queria trazer uma pessoa que queria muito me ver. Aí eu, bem curiosa, né? Quem que tu vai me trazer para ver? Ela assim, calma, quinta-feira tu vai saber. Aí quando ela veio, assim, ela me abraçou de um jeito diferente. Eu senti que foi um abraço diferente, uma emoção diferente. Mesmo assim, eu não falei nada, fiquei quieta, mas aí depois a gente conversou, tomamos café e tal. Aí eu fui perguntar para ela, né? Tá, amiga, quem que tu queria me trazer? Quem que tu trouxe para me ver? Ela disse que trouxe meu pai. Ela é espírita há 28 anos, ela é uma espírita de incorporação. E faz 7 anos que meu pai faleceu, na verdade. E isso me deixou muito intrigada, assim, eu queria... Isso tem explicação? Isso pode acontecer? É com vocês. Eu, sim. Foi diferente. Eu senti o abraço dela diferente, eu senti uma coisa diferente. Sim, eu disse, meu Deus, assim, eu achei muito diferente. E até hoje eu me fico perguntando, assim, mas, né? No momento eu não sabia. Não sabia. Não percebi. Não é parecer. Vou pensar. A gente sabe que tudo que vai até Deus, tudo que vai até Jesus, às vezes as coisas não acontecem ao acaso. Então, quem sabe o teu pai está precisando de uma oração? Quem sabe o teu pai não está precisando uma lembrança fortalecedora para ele, para que ele possa, nesse instante que a gente saiba, sabe que tantos espíritos estão despertando esse acolhimento, sabendo o teu potencial, sabendo a tua forma de ajuda, de repente, a lembrança, e eu acho que você é a mais velha, né? Não?
ou mais sensível, né? Pode ter dado essa situação. Então, eu sempre penso assim, ó, as coisas não acontecem ao acaso. Tu não estava esperando, tu não pediu, nada disso. Mas não ficar incomodada com isso. A olhar. Olha para frente. Olha assim, meu pai. Eu falo muito com meu pai. Meu pai, eu te amo. Não vivi muito com ele, mas eu amo ele. Nunca pude ter a oportunidade de falar com ele, porque ele desencarnou muito cedo. Mas dizer, pai, eu te amo. Eu lembro daqueles momentos na cozinha que você cozinhava. Eu lembro daqueles momentos que a gente saía com um caminhão velho, e o caminhão velho ficava na rua, porque você até tinha que colocar vinho, porque não tinha água, porque o caminhão era tão velho. Né? Então, lembranças boas. E dizer, eu sei que você está bem. E eu acho que o meu pai está encarnado. Então, são momentos que a gente coloca um raio de luz para que ele possa encontrar um caminho. Então, não leve assim isso como algo ruim. Leve algo para ajudar. Faça o acolhimento fraterno que ele precisa. Através de oração, através de boas lembranças. Olha só, um abraço assim tão lindo, mas não faz esse abraço lindo como a Andréa está fazendo fisicamente, tu transforma isso em amor para ele através do pensamento. Né? Às vezes nós somos filhos, às vezes nós somos pais. E nesse momento nós não ficamos ao acaso na Terra, porque nós não cumprimos ainda a nossa etapa. Eles cumpriram. Então ajudemos, né? Para quem não conhece, é o Mateus. É o Mateus. Eu estou sozinha com ele em casa, então eu estava aqui com vocês, até peço desculpa, eu estou dando janta, botando para escovar o dente, dando banho. Mas eu queria, aproveitando a entrada desse capítulo 7, que é a bicorporeidade e a transfiguração, dizer para vocês que eu queria muito, e não sei se eu posso colocar, tem uma experiência que Kardec traz para a gente na Revista Espírita, 1858, do que seria esse fenômeno, né? A bicorporeidade e a transfiguração, ele está no Livro dos Médiuns, e a transfiguração e a aparição está no Gênese. E nessa revista ele traz 2 exemplos vivenciados que demonstram o que é essa interexistência que a gente tem aí para trabalhar. E eu queria saber se eu posso colocar, se teria algum problema de eu colocar no WhatsApp para vocês o texto. Não sei se vai ficar legível para ler, mas aí para poder, pelo menos, as pessoas terem como leitura, né? Que eu acho que é interessante, né? Que Kardec traz no exemplo prático, como a Silvana falou, numa parábola ou no exemplo, né? Como uma maneira mais inteligível da gente poder aprender ou aprender. Então, eu só queria saber se eu posso colocar para vocês. Pode. Porque daí, tendo a referência, quem quiser pode até ler um pouquinho mais, né? Daí fica... Tá? Nós temos 5 minutos. Será que a gente começa o capítulo novo ou deixamos para a semana que vem? E daí... Então, tá. Então, é o capítulo 7, Manifestações Espíritas, Bicorporeidade e Transfiguração. Nós vamos estudar aparições dos espíritos de pessoas vivas, homens duplos, Santo Afonso de Ligori e Santo Antônio de Pádua, Vespasiano, transfiguração e invisibilidade. Então, nesse capítulo, vamos ter todos esses assuntos. Então, o objetivo desse capítulo é estudar e compreender as manifestações visuais referentes à bicorporeidade e transfiguração. E vamos iniciar
Então, aqui, ó, revisão do perispírito. O homem é um ser triplo constituído por espírito, perispírito e corpo físico. Essas figurinhas ali fica bem claro, né? Esses 3 elementos. O que seria o perispírito? Peris, palavra de originária do grego, em torno do latim espírito, alma ou espírito. É o envoltório sutil e perene da alma que possibilita a sua interação com os meios espiritual e físico. Pode-se dizer que o perispírito é o corpo do espírito. É com ele que a individualidade espiritual apresenta-se quando desencarnada ou em desdobramento. Então, nós sempre vamos estar falando de perispíritos, como a Andréa nos fez a colocação da importância dele no nossa mediunidade também. Acho importante, nesse capítulo, e nessa experiência da Revista Espírita de 1858, a Kardec vem explicar para a gente essa interexistência que nós temos, como se vivêssemos 2 mundos, né? Nós já vivemos 2 mundos, né, amigos? O mundo comum, né, enquanto a gente está acordado, né, durante nosso dia, e esse mundo que a gente também, como a Carlos e Rosângela, a gente brinca aí, a Silvana, a gente não sabe para onde vai quando a gente cai no sono, né, cai para dormir. Então, é muito legal, esse capítulo é muito gostoso, pediria a vocês com carinho para ler, já mandei lá no WhatsApp o link para abrir, não é grande, é uma páginazinha e meia, mas é bem interessante a experiência que Kardec nos traz como exemplificação desse fenômeno. Qualquer coisa, né? Vão lá na biblioteca, pegue o livro Perispírito do Zalmiro Zimmermann, né, Silvana? É grande. É grande, mas a gente não pode desistir. Mas tem os resumos do seu Orlando ali dos ladinhos. Estava dando microfonia. Então, tem alguém que queira fazer encerramento? Temos algumas candidatas aí. A Salete, a Rosângela, o Marco. Eu posso fazer. Semana passada eu estava com muita tosse, não pude fazer. Então... Vamos agradecer a esse momento tão importante para nós que estamos começando na doutrina espírita. Estamos na casa espírita com muita vontade, com o propósito de nos melhorarmos e também de auxiliarmos. E esse estudo nos dá ferramentas para que possamos desenvolver o nosso trabalho com mais segurança e também com mais objetividade e assim podendo auxiliar mais e melhor aqueles que nos procuram. Senhor Jesus, nós agradecemos
pela oportunidade ímpar que temos, por estarmos reunidos em Teu nome e com o propósito do melhoramento, do aprendizado. Nós te agradecemos pela casa espírita que nos acolhe e que nos dá a oportunidade de junto estudarmos, debatermos, compartilharmos o conhecimento, agradecendo a toda a equipe da TV Secal, que sempre amorosamente está nos auxiliando. E assim nós vamos pedindo permissão para encerrar os estudos de hoje, pedindo a espiritualidade maior que permaneça em nossos lares, fazendo atendimento a todos os nossos familiares. Pedindo também aos nossos mentores e protetores que estejam conosco esta noite e que nos conduzam para o melhor para nós e por nós. Que assim seja. Assim seja. E que lembre, André, de botar uma roupa bonitinha.